Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, colegas aqui da casa, pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Eu até não iria fazer um comentário sobre o assunto, mas o colega Everton falou sobre a saída da Cris. E aquilo que eu pensava é dito, né, pelo colega do MDB, vereador do MDB, presidente do MDB, com a estranheza, mas assim, da saída da secretária em função do trabalho que ela vinha realizando. E eu falo isso até como primeiro secretário de Meio Ambiente em Gramado, que comecei a montar a secretaria e realmente a estrutura da secretaria cresceu e muitos avanços nós tivemos nessa área. Então, também deixo aqui a minha estranheza e aquilo que a comunidade, principalmente quem no dia a dia trabalha com o meio ambiente, está sentindo, assim, publicamente, pelo menos, uma falta de entendimento do que houve. Então, acho que seria importante a administração, sim, claramente colocar por que saiu a secretária, quais os motivos, porque ela mesmo, nessa live que o colega Everton se referiu, disse que estava surpresa. Então, acho que é importante para todos nós termos assim claramente o que houve. Dentro dessa linha, agora já passando para uma lei que provavelmente está sendo sancionada ou foi pelo presidente, que é o marco do saneamento, importantíssimo, e nós aqui que estamos há tanto tempo falando e brigando com a Corsã, esse marco ele abre um espaço para empresas privadas prestarem serviço nessa área. Acho que é um alento para todos nós, porque a própria Corsã, que ela obviamente pode continuar, seguramente ela vai ter uma concorrência e uma pressão em cima dela para melhorar o serviço e ampliar o serviço. Então, talvez esteja aí o início da solução de um problema que há tanto nos aflige. Um outro assunto aqui interessante, eu andei pegando os números, acho que os colegas receberam também aqui um resumo dos repasses federais para o município de Gramado. O que se observa, assim, a média de repasse federal para Gramado em 2019, ele ficou 3.835.000, e os primeiros 5 meses deste ano em 3.526, ou seja, praticamente deu 1% a diferença. Isso demonstra que aquilo que vem a nível federal, o município está recebendo e não tem criado grandes problemas. Porém, tem um número, que eu vou falar assim, nos redondos, que me preocupa muito. E vou pegar abril, mas maio não foi muito diferente. A arrecadação do município em abril foi em torno de 12 milhões, número redondo, e o custo pessoal, se nós olharmos o orçamento, a previsão, é em torno de 10 milhões. Ou seja, a arrecadação total do município ficou em torno de esses 12 milhões, se a folha é 10, então a folha, custo pessoal, ficou acima de 80% do total arrecadado no mês de abril. Maio não deve ser diferente, então isso é um número preocupante, e mais ainda, que eu peguei uma pesquisa feita pelo Sinditur, sexta-feira, com os hoteleiros, e os números apresentados aqui. Tem os números de junho, primeira semana, 20% de ocupação, rede hoteleira. O período Corpus Christi, Dia dos Namorados, 56%. Quer dizer, isso todo mundo viu, né, que realmente está cheio. Terceira semana caiu para 11,6%, e a estimativa para essa semana seria de 12%. Mas, para julho, a estimativa dos empresários, primeira quinzena, 13,4% de ocupação, e a segunda quinzena, 17,6%. Isso realmente é preocupante, é uma estimativa, e aqui nós estamos falando em cima de uma bandeira laranja, Deus queira que não venha a bandeira vermelha. Ticket médio aqui é 205 em junho, 221 em julho, já se vê também que baixou também, né? Sim, julho é alta temporada. Então, esses números, o que nos demonstra? Que a arrecadação do município
vai continuar baixíssimo. Aquela expectativa de retomada dos empregos vai continuar bem complicado, porque se a ocupação é baixa, obviamente que não vai. E essa baixa ocupação hoteleira se transfere para o restaurante, para o comércio, para todos aqueles, toda a economia que gira em torno do turismo. Então, é muito preocupante e realmente, colega Everton, a gente está feliz aí por ter mantido a bandeira laranja, mas Deus queira que não passe para a vermelha dentro do mês de julho, porque eu não sei quantos empresários irão conseguir resistir. Inclusive, esse fim de semana, não lembro qual o programa, que mostrou uma estatística que a previsão no Brasil é 1 em cada 4 restaurantes fecharem definitivamente, restaurantes e bares. Então, e nós aqui temos centenas de bares, restaurantes, lanchonetes que dependem disso. Para finalizar, só dar um número, só para curiosidade, a origem dos hóspedes, 60% nesse período é do Rio Grande do Sul, interior, capital e região metropolitana, 21% Santa Catarina, 9,5% São Paulo, 4,8% do Paraná e 3,3% do Rio de Janeiro. Praticamente o Nordeste não deu nem 1% e tal. Então, isso também demonstra aquilo que eu lembro que eu falei aqui logo no início, que o turismo, para nós, no segundo semestre, e durante essa pandemia, vai ficar muito na região sul, um pouco da região sudeste, e pessoal que vem de automóvel, ou, enfim, com um grupo de pessoas, e, nesse sentido, nós temos que investir realmente da região sudeste para baixo, porque, provavelmente, o restante... Reitero os cumprimentos a todos. Só queria, Renan, como disse antes também, dizer que, pelo trabalho que a Cris fez, eu acho que a comunidade tem que saber claramente por que ela foi afastada. Eu entendo que isso aí é mais do que necessário que se vê aqui, nós, como representantes da comunidade, todos destacando o trabalho dela, e eu fico ainda mais contente porque esses parques, a grande maioria foi adquirido nas gestões do Pedro e do Nestor, inclusive alguns quando era secretário de Planejamento e Meio Ambiente, e, aos poucos, começaram a tomar forma. Quando foi apresentado agora o projeto Parque da Gruta, como foi tudo que foi feito do Parque dos Pinheiros, que é uma área que, lá 30 anos atrás, o prefeito Pedro, na época, teve essa visão daquele espaço. Então, mais uma vez, eu reitero aí que seria muito importante a comunidade saber qual o motivo real. Vereador Everton, eu sempre acabo me referindo ao Everton, fazer o quê, né? Colocasse aí a questão da Borges e a RGE. Eu, primeiro, digo o seguinte, que esses ofícios foram endereçados à Prefeitura Municipal de Gramado e quem estava à frente. Então, é uma instituição. Eu entendo que, quando se disputa uma eleição, quando se vai para uma eleição e quando se ganha, ao assumir, está se dando continuidade. Não existe o governo tal. Prefeitura Municipal de Gramado, desde 1955, é a Prefeitura Municipal de Gramado. Assim como, há pouco, comentei dos parques, que foi adquirido por uma gestão, está sendo melhorado pela atual gestão. Essa questão da Borges, eu entendo que, ao contrário de ler ofício, seria importante dizer por que em 3 anos e meio não foi feito essa correção, porque os ofícios estavam lá dentro, ninguém levou para casa, o contato com a RGE, me parece que sempre teve do Executivo, e, então, eu entendo que, mais do que essas correções, que me parece também não seriam uma loucura, e grande parte foi, inclusive, 2 ou 3 ofícios depois das eleições de 2016, deveriam ser resolvidos já desde o início da administração, a partir de janeiro de 2017. Então, entendo que
isso não justifica absolutamente nada. Justifica, sim, que aquilo que poderia ter sido feito há 3 anos atrás ou mais está agora sendo encaminhado. Tá. Muito obrigado. Uma boa noite.